porque dando continuidade da aula passada, nós estávamos falando de divisores múltiplos e falando de número primo, número simples, número composto, tá certo? O número simples é o 1. O número composto é quando ele tem mais de 2 divisores. Número simples, número primo, é que tem 2 divisores distintos. Ele próprio e a unidade. Então vamos agora determinar, certo, os divisores de um número natural. Todos os divisores de um número natural. Então nós temos aqui como exemplo o número 24. Ok? Então vamos lá, os divisores de 24. Então vamos fatorar. Então por 2, então nós temos 12. Por 2 nós temos 6. Por 2 nós temos 3. Por 3 nós temos 1. Então temos aqui todos os fatores do número, os fatores primos do número natural 24. Para encontrar o número de divisores, encontrar os divisores, nós temos uma regrazinha. Então o que que eu faço? Olha aqui. Então nós vamos encontrar todos os divisores. Então você começa por 1, porque o 1 ele é divisor de qualquer número. Então você vai pegar os fatores primos, que são esses, e vai multiplicar, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 já tem 2, não repete. 2 vezes 2, 4. Agora é a vez, ó. 2. 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 4, 8. Agora é a vez do 3. Então, 3 vezes 1, 3. Multiplica todo mundo por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Então, vamos lá. Quais são os divisores de 24? Aqui são todos os divisores de 24. Na sequência, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 4, tenho 8, tenho 3, tenho 6, tenho 12 e tenho o próprio 24. Ok? Tenho o próprio 24. Ok? Então, nós temos aqui, certo? Todos os divisores de 24. Ok? Então, nós temos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 divisores. Temos 8 divisores. Professor, já pensou? Pronto, tá aí. O número 300. Como é que eu vou encontrar todos os divisores desse jeito? Eu vou passar a prova todinha resolvendo só a questão, professor. Pelo amor de Deus, tem uma regrazinha, ó. Uma regra. Uma regrazinha. Que regra é essa, professor? Então, vamos lá. Você pega os 300, o número 300 e fatore ele. Encontre todos os divisores, todos os números primos, todos os fatores primos. Então, por 2, você tem 150. Por 2, 75. Decompondo. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, dá 1. Ok? Ele fatorado. O 2 aparece, os fatores primos, 2, 3 e 5. O fator 2, ele aparece 2 vezes. O fator 3 aparece uma vez. O fator 5 aparece 2 vezes. Número de divisores positivos. Como é que se calcula o número de divisores positivos? Bem simples. Você vai observar, depois da fatoração, os expoentes dos fatores primos. Cada expoente você soma 1. Você tem 2. Soma 1. E multiplica. Você tem 1, o expoente do 3, soma 1. Você tem 2, o expoente do 5, soma 1. Então, você tem aqui o número de divisores. 3 vezes 2 vezes 3. Resposta. Esse rapazinho, 300, ele possui 18 divisores. Lembra, regra prática. Você pega, fatora, certo? Pega os fatores primos
e coloco ele na forma fatorada. O número 2 ele apareceu 2 vezes, o número 3 apareceu 1 vez, o número 5 apareceu 2 vezes. O número de divisores positivos, você vai pegar cada expoente e somar 1. Tá certo? Ó, 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. O produto nos dá o número de divisores positivos, ok? Vamos falar agora de MDC e MMC. Primeiro, o máximo divisor comum. Os divisores de um número natural. Então vamos lá. Quais são os divisores de 12? Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então esses são os divisores de 12. Quais são os divisores de 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Então, os divisores 16 é que dividem na divisão exata. 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Quem é que é comum? Isso aqui representa a interseção. Quem é comum? Então, nós temos o 1 é comum, ok? O 1 é comum. 2 é comum, 2 é comum. Quem é comum mais? O 4 é comum. Pronto. Esses são os divisores comuns. O MDC, quer dizer, desses divisores comuns, quem é o de maior deles? Então, esse maior dele a gente chama de MDC. É o maior divisor comum dos dois. Resposta, 4. O MDC de 12 e 16 é 4. Vamos falar agora, né, como é que a gente calcula isso quando eu tenho dois números, o MDC, calcular direto. Então, regrazinha bem prática. Vamos fatorar os dois no mesmo instante. Fatorar. Então, por 2. Nós temos 9 e temos 10. Por 2. Repete, quando não é possível dividir. E 5. Agora, por 3. Nós temos 3 e temos 5. Por 3, nós temos 1 e temos 5. Por 5, nós temos 1 e temos 1. Pronto. E, professor, como é que eu vou saber quem é o MDC? A regrazinha é essa. Quando você fatora os dois no mesmo instante, o MDC será o produto dos números, presta atenção, será o produto dos que dividiram no mesmo instante. Vamos observar. Como é que é feito isso? Ó. Esse 2 dividiu os dois, dividiu. Então, conta com ele. Esse 2 aqui dividiu os dois? Não, só dividiu 10, não dividiu 9, então não conta. O 3 dividiu os dois? Não, só dividiu o 9. O 3 dividiu 2? Não. O 5 dividiu 2? Não. Então, na realidade, esse é o MDC. Então, na realidade, o MDC é igual a 2. O MDC é que divide os dois no mesmo instante. O maior deles, tá certo? Divide os dois. Então, vamos a um outro exemplo. Agora, o MDC de 8 e 9. Então, como é que eu calculo o MDC de 8 e 9? Então, vamos fatorar os dois. Por 2 dá 4, repete o 9. Por 2 dá 2, repete o 9. Por 2 dá 1 e repete o 9. Por 3 dá 1, fica 3. Por 3 dá 1 e dá 1. Professor, e agora? Professor, e agora? O 2 não dividiu os dois. Nenhum dividiu os dois no mesmo instante. E agora? Exatamente. Quando isso acontece, o MDC é igual a 1. Certo? Então, lembre, o maior divisor comum dos dois é igual a 1. Esses dois números são chamados de são primos entre si. Pronto, esses números são primos entre si. O maior divisor comum dos dois é a unidade. Vamos a um outro exemplo. Agora eu quero o MDC de 25 e 30. Vamos à mesma regrazinha. 25 e 30. Então vamos fatorar. Por 2. Aí eu tenho quem? Eu tenho 15 e tenho 25.
Por 3, temos 25 e temos 5. Por 5, dá 5 e dá 1. Por 5, dá 1 e dá 1. Então, observem, quem é o nosso MDC? Observem que o único que dividiu os dois no mesmo instante foi esse 5. Então, o MDC é 5. Observe, o 2 não dividiu os dois, o 3 não dividiu os dois, o 5 dividiu os dois, esse 5 não dividiu os dois. Então, o MDC é igual a 5. Agora, vamos falar do mínimo múltiplo comum, o MMC. Vamos entender melhor como é que funciona. Os múltiplos é um conjunto infinito. Então, você pega o conjunto dos números naturais e vai multiplicando. 3 vezes 0 é 0, os múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tá certo? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Tá certo? 3 vezes 6, 18. E a farra continua. Pronto. Aí nós temos os múltiplos. E os múltiplos de 5, professor? 5 vezes 0, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Vai multiplicando pelos números naturais. Tá certo? 5 vezes 4, 20. E aí você tem um conjunto infinito. Quem é que é comum? 0, interseção. Quem é comum? 0. Então, nós temos o 3 não é comum, o 6 não é, o 9 não é, o 12 não é, o 15 é comum, tá certo? O 15. E outros números, certo? Quando você fala de MDC, na realidade, você está falando dos divisores. Mas quando você fala do MMC, certo? Quando você fala, certo? Do MMC, aí o que você tem? Quando você fala do MMC, certo? Quando você fala do MMC, você quer os múltiplos. Onde diz os múltiplos diferente, qual é o menor múltiplo comum diferente de 0. Então, você não conta com 0. Nesse caso, seria quem? Seria o 15. Ok? O MMC de 3 e 5, o menor diferente de 0 é 15. Ok? Então, vamos agora a um método para calcular o MMC. É o método mais simples, fatora os dois no mesmo instante. Como assim, professor? Então aqui, ó, 10 e 12. Então vamos fatorar. Por 2 eu tenho 5 e eu tenho 6. Por 2 eu tenho 5, não pode dividir, repete. Eu tenho 3. Por 3 dá 5 e dá 1. Por 5 dá 1 e dá 1. Então, o MMC, mínimo múltiplo comum, é o produto dos fatores primos. Encontrado, é o produto. Então, é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá certo? 2 vezes 2, 4, 20, 60. Pronto, então, resposta. O MMC é igual a 60. Vamos a um outro exemplo. O MMC de 4, 10 e 12. Professor, é fácil, professor. É exatamente o que estou ouvindo. Tá certo? É só, tá certo? Então, lembre, é só fatorar os três no mesmo instante. Então, vamos nós. Por 2, você tem 2, você tem 5 e você tem 6. Por 2, você tem 1, você tem 5 e você tem 3. Por 3, dá 1, dá 5 e dá 1. Por 5, você dá 1, 1 e fica 1. Então, o produto é o MMC. Então, é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 2 vezes 2, 14, 60. Pronto. O MMC de 4, 10 e 12 é 60. Ok? Agora vamos problemas que envolvem o MDC e o MMC. Certo? Problemas que envolvem o MDC e o MMC. Ok? Dois ônibus partem simultaneamente, tá certo?
de um mesmo terminal rodoviário, tá certo? Esse seria o nosso problema, né? Então, nós temos, pronto, aqui temos o MDC, checando. Então, problemas, 2 ônibus partem simultaneamente de um mesmo terminal rodoviário, com destinos diferentes. Um dos ônibus, né, torna a partir do terminal a cada 80 minutos e o outro a cada 90 minutos. Quantos minutos serão necessários para os ônibus partirem novamente juntos do terminal? Então vamos ver aqui, um problema é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um ônibus aqui. Esse ônibus, ele vai fazer isso aqui. O outro, certo? Ele vai fazer isso aqui. Chega um momento, os dois vão sair novamente. Então observem, tá certo? Que ele sai de 88 minutos, o outro de 90 e 90 minutos. Observe que eles vão se encontrar ou vão sair novamente daqui a um certo tempo. Então é simplesmente calcular o MC, calcular o mínimo de comum, tá certo? De quem? De 80 e 90. Pronto. Aí o que eu faço? Fatora os dois no mesmo instante. Então eu tenho, por 2, eu tenho 40 e tenho 45. Certo? Por 2, eu tenho 20 e tenho 45. Repete que não é possível dividir. Por 2, eu tenho 10 e tenho 45. Por 2, eu tenho 5 e tenho 45. 45. Ok? Agora, por 3, eu tenho 5. Eu tenho 5 e tenho 15. Por 3, eu tenho 5 e tenho 5. Por 5, eu tenho 1 e tenho 1. Pronto. Então, o produto. O que que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, nós temos 16 vezes 9 vezes 5. 5 vezes 16 dá 80. Vezes 9 dá 720 minutos depois. Tá certo? Que seria 12 horas. Ok? Então, lembre, nós temos situações do dia a dia. Tá certo? Vai acontecendo de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Há um outro problema. Questão de número 2. 3 peças de tecido, certo? 3 peças de tecido que medem 30 metros, 36 e 42 metros, respectivamente. Deve ser dividida em pedaços, todos de mesmo comprimento. Então, eu tenho uma peça de tecido que tem 30 metros, ok? Eu tenho uma outra peça de tecido que tem 36 metros e tem uma outra peça que tem 42 metros. Eu quero dividir, certo? Em partes iguais, que não sobre nada, certo? Partes iguais. Lembre, esse pedacinho aqui tem que dividir os 3 no mesmo instante. Então, esse pedacinho é comum aos 3. O maior pedaço possível que dividir em partes iguais. Então, isso é nada mais, nada menos do que o MDC. Divisor, valor menor. Então, eu pego 30, eu pego 36 e pego 42. Então, nós vamos fatorar. Então, por 2, eu tenho 15 e eu tenho 18. E aqui eu tenho 21. Pronto. Por 2, eu tenho 15. Quando não é possível dividir, repete. Eu tenho 9 e tenho 21. Agora, por 3, eu tenho 5. Eu tenho 3 e tenho 7. Por 3, eu tenho 5, repete. Eu tenho 1, certo? E tenho 7. Por 5, eu tenho 1, ok? Eu tenho 1 e tenho 7. Por 7,
Eu tenho um, tenho um, tenho um. Não confundir. Nós estamos atrás do MDC. Ok? Então vamos lá. O MDC, qual é a regrazinha? Depois que eu fatoro, eu tenho que verificar qual é o número que divide os três no mesmo instante. O 2 dividiu, aí vai multiplicando. O 2 dividiu. Quem mais? Esse 2 aqui não dividiu. Esse 3 dividiu, ó. 3 dividiu 15, dividiu 9, dividiu 21. Então, 3, ó. Foi o 2, o 3. Esse 3 não dividiu os 3, o 5 não dividiu, nem o 7. Então, na realidade, é 6. Então, implica que ele quer saber o comprimento de cada pedaço em metros. Então, cada pedaço é dividido em 6. Né? Cada pedaço vai de 6 metros. Então, esse aqui foi dividido em 5 pedaços. Esse foi dividido em 6 pedaços. Cada pedaço 6 metros. Esse aqui foi dividido em 7 pedaços. Então, era isso que ele queria saber. Resposta, 6 metros. Então, a questão de número 3. Eu tenho aqui com um número A e o número B. E o MDC e o MMC? Como é que eu calculo? Eu tenho que fatorar? O que eu tenho que fazer, professor? Já está fatorado? Eu tenho que multiplicar? Eu tenho que verificar? Multiplicar e fatorar os dois juntos? Não, nós temos uma regrazinha. Uma regrazinha bem simples. Quando o número já está fatorado. O MDC e o MMC. O MDC e o MMC. Então, a regra é essa. T caracteriza divisor. D caracteriza divisor. Então, você pega comum de menor expoente. Múltiplo, você pega comum de maior expoente. Repetindo, D, divisor. Então, divisor, você pega comum de menor expoente. Múltiplo, você pega comum e não comum, pega todo mundo. Se tiver comum, de maior expoente. Vamos verificar. O 2 é comum, o 2 é comum o 3 e é comum ao 5. Tudo bem. Vamos verificar. Qual é o expoente do 2? 3 e 1. Qual é o menor expoente? 1. 3 ao quadrado e 3 à terceira. Qual é o menor expoente? 3 ao quadrado. 5 elevado a 1 e 5 ao quadrado. Qual é o menor expoente? 1. Então, isso aqui é o nosso MDC. E quem é o mínimo muito comum, professor? Comum e não comum. Você pega o de maior expoente. Então, de maior expoente, então, comum e não comum. Então, 2, 3 e 5. Todos são comuns, tudo bem. O 2, você pega de maior expoente, que é 2 à terceira, tá certo? O 3, você pega 3 à terceira e o 5 ao quadrado. Professor? E se eu tivesse, eu estou ouvindo. Se eu tivesse, professor, o A, eu estou criando aqui um, professor. Se fosse 2 à terceira vezes 3 vezes 5 ao quadrado. O B, professor, é 2 ao quadrado, 3 vezes 7, professor. Quem seria o MDC, professor, agora? Vamos responder isso. Quem seria o MMC? Quem seria o MDC e o MMC nesse caso? Então, vamos lá. Repetindo. O MDC, você escolhe, tá certo? O MDC, divisor, você escolhe comum de menor expoente. Quem é que é comum aqui? Professor, comum, professor. Estou ouvindo. É o 2 e o 5. Beleza. Mas qual é que eu escolho? Tenho 2 à terceira e 2 ao quadrado. Professor, escolho 2 ao quadrado. Então, está correto. Escolho 2 ao quadrado, é o de menor expoente. E o 5, professor? Tá certo? E o 5? Escolho de menor expoente, que é 5 elevado a 1. Agora, professor, me responda. E nesse caso, quem é o MMC? Quem é o mínimo muito comum? Mínimo muito comum, múltiplo. Você pega todos os fatores. Então, vamos lá, todos os fatores. 2, 3, 5 e 7. Pegue todos os fatores. O 2, o 3, o 5 e o 7. E qual é que eu vou escolher quando é comum? Maior, múltiplo, maior expoente. Então, o 2, maior expoente, é 2 à terceira. Tá certo? O 3 não é comum. O 5, professor, 5 ao quadrado. Então, você tem aqui
o MDC e você tem aqui o MMC, ok? Então vamos aqui. Nós temos um outro problema, diz assim, 3 viajantes de uma firma saem a serviço no mesmo dia. O primeiro faz viagens de 12 em 12 dias. O segundo de 18 em 18 horas. E o terceiro de 20 em 21 dias. Todos dias, né? 18 em 18 dias, de 12 em 12 dias e 21 em 21 dias. Os 3 juntos saem novamente. É a mesma história do ônibus. Tá aqui, ó, o caixeiro viajante, certo? Aí ele sai aqui, ó, passeando, ó, certo? E aí o outro, certo? E o outro, a mesma coisa. Então chega um momento que eles vão, ó, vão se encontrar novamente. Então vamos nós aqui. Começa. Lógico, isso aqui vai acontecer outras vezes. Como ele quer, ó, o mínimo muito comum, simplesmente. Professor, como é que eu faço o mínimo comum? Simples, fatori. Nós temos o quê? Nós temos 12, nós temos 18 e nós temos 21. Então, fatori. Lembre, mínimo muito comum. Por 2, nós temos 6, tá certo? Nós temos 9 e temos 21. Quando não é possível dividir, repete. Por 2, temos 3, temos 9 e temos 21. Por 3, temos 1, temos 3 e temos 7. Por 3, temos 1 e temos 7. Por 7, temos 1 e 1. Pronto, é o produto. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9 e 7. Então, nós temos 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7. 6 vezes 7, 42, vão 4. 3 vezes 7, 1. 21 e 4, 25. Então, 252 dias. Então, se eles saíram hoje, daqui a 252 dias eles sairiam novamente juntos. Então, olha, hoje tem muito exercício, está sendo explorado bastante isso em concurso. A ideia de divisão, a ideia de múltiplo. Você faça uma revisão, reassista a aula, faça o exercício, exercite, bote para trabalhar mesmo a mente, faça essa mente. Olha, eu digo uma para você, a maior dificuldade, eu acho que o maior desafio para você foi ter começado. Pode ter certeza. Começou, agora pronto. Daqui para frente, maravilha. Daqui para frente é só exercício. Verifique. Tem outros cursos, tem os cursos aí, professores, para deixar você mesmo em condições de aprender. Ok? Faça exercício. Tudo de bom para todos.